Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021 e o tópico da lição de hoje é apostasia e punição. Hoje destaco a palavra desobediência. Tudo que o Senhor ele falou, faremos. Assim disseram o povo de Israel. Embora, sem dúvida, era isso mesmo o que o povo queria dizer, a história sagrada mostra que, infelizmente, suas ações, vez após vez, contradizeram suas palavras. Eram o povo escolhido, fizeram aliança com o Senhor, mas não cumpriram sua parte no acordo. No livro de Êxodo, no capítulo 19, versos 4 e 5, lemos: Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Podemos perceber que o componente crucial para Israel em relação à aliança com Deus foi a obediência. O chamado para obedecer a Deus, guardar sua lei, não era legalismo naquele tempo, tanto quanto não o é agora. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, e João 14, 15, Tiago, capítulo 2, 20 e Romanos 6, 11, lemos: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ainda no livro de João, no capítulo 14, versículo 15, lemos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Segundo Tiago, no capítulo 2, verso 20, lemos: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Percebem? Os textos vão nos levando a uma compreensão para que possamos entender a importância da obediência naquilo que Deus pede. Por isso, o livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 11 e 12, podemos ter um pouco mais de respaldo a respeito deste tema. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas
paixões. A nossa obediência, ela deve ser primeiramente a Deus e tua palavra. Percebem? Mesmo com todas estas orientações, ainda assim, repetidamente os filhos de Israel falharam em cumprir sua parte. De fato, logo no início, mesmo com a visão do próprio Monte Sinai, eles caíram em apostasia total. Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 6, a grande apostasia do povo de Israel, que eles custaram muito caro. A partir do verso 1 lemos: Mas, vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acirrou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Infelizmente, a infidelidade parecia ser mais a norma do que a exceção. Portanto, em vez de entrarem logo na terra prometida, vagaram pelo deserto por 40 anos. No livro de Números, no capítulo 14, versículo 28 até o 35, relata esta trágica realidade do povo de Israel. Diz-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver ficará neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias
cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim falarei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. Por meio da leitura do texto, podemos perceber que a punição imposta à nação por sua recusa em confiar no que o Senhor lhe disse que fizesse foi a morte no deserto para todos os que tinham acima de 20 anos, salvo Caleb e Josué. Muitas vezes, a desconfiança resulta não apenas na franca rebelião, embora isso aconteça, mas também de deixar de confiar no que Deus diz. O que tornou o pecado desses homens ainda mais hediondo para Israel foi o fato de que todos eles tinham testemunhado a ação divina. No livro de Números, capítulo 14, versículo 22, lemos: Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram uma prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Desta maneira, eles tentaram ao Senhor, puseram Deus em prova, mesmo vendo todos os sinais, maravilhas, prodígios que Deus havia feito, e consequentemente causaram a ira do Senhor. Apesar de tudo, o que viram e experimentaram, ainda se recusaram a obedecer ao Senhor e a tomar a terra. Apesar das promessas divinas de que teriam sucesso, eles ainda assim continuaram desconfiando do Senhor e não quiseram confiar naquilo que Deus havia lhes ordenado. Confiar no Senhor é um remédio para ajudarmos a mantermos saudável a nossa fé e seguir firme na caminhada cristã. Vamos orar. Maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, aumente a nossa fé para que possamos confiar no Senhor, para que possamos permanecer firmes nos teus caminhos e não cair no mesmo exemplo de desconfiança, de desobediência, como foi o povo de Israel. Mas, Pai querido, que no dia de hoje a nossa confiança no Senhor seja uma confiança firme, para que possamos viver dentro dos teus propósitos, para que possamos fazer a tua vontade, dedicando exclusivamente a cumprir o teu querer. Por isso te oro e faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Que no dia de hoje não te falte a confiança em Deus.